Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Algumas mulheres passam por ela sem maiores problemas. Outras têm sintomas bem característicos e intensos. Ondas de calor que surgem de repente, suor excessivo, diminuição da libido e até depressão. Esse período caracterizado pela interrupção da produção de hormônios pode ser uma passagem muito delicada na vida da mulher. É da menopausa que eu tô falando. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com o Dr. Júlio Zanca, que é pós-graduado em endocrinologia feminina, e também com a psicóloga Carla Zeglio. Sejam muito bem-vindos. Bem, queria começar, claro, que o doutor Júlio começasse explicando pra gente o que é, de fato, essa menopausa, em que idade ela costuma aparecer. Isso. Na verdade, acho que a gente tem que pensar o seguinte: desde o momento do nascimento de uma mulher, ela já nasce com um total estoque de folículos que ela vai ter ao longo da vida reprodutiva. Antes da primeira menstruação, metade dessa quantidade de folículo já evolui. Então, a partir da primeira menstruação, ela já caminha para o esgotamento. Então, a gente tem que entender que uma mulher passa por algumas fases, né? A perimenopausa, que é o climatério, que é um período que antecede esse período da menopausa, e a menopausa, de fato, seriam os 12 meses totais de ausência de menstruação. Aí é um marco, de fato, que a gente considera como uma menopausa. O que acontece é o seguinte: como essa mulher caminha para esse esgotamento folicular, o organismo ele percebe que essa falta do estradiol, do estrogênio, que é o hormônio que a gente realmente considera como mais importante, junto com a progesterona, a testosterona, ele é muito importante porque ele participa do metabolismo energético das células. Ele tem a ver com a questão da saúde neuronal, com a saúde osteomuscular e com a questão também relacionada com a questão psicológica e tudo mais, e saúde sexual dessa mulher. Sim. Então a gente tem que avaliar isso tudo para entender de fato como que essa mulher está nesse momento, risco-benefício de uma possível reposição hormonal e tudo mais. Agora, doutora Carla, é curioso pensar, né, que quando a menina ali tem a primeira menstruação, é um marco, né, que muitas vezes pelas famílias são comemorados, né, tipo, ai, olha, ficou mocinha, tá ficando grande, tá passando por uma outra fase. E com a menopausa isso não acontece, né? Ela é encarada de uma outra forma. Ainda é um tabu? Nossa, tão linda essa tua fala, tão linda essa tua colocação. Porque se as famílias falassem sobre a menopausa como a gente fala sobre a menarca, que é a primeira menstruação, nós teríamos uma adaptação social para que esta mulher possa viver todas as sensações que este corpo novo, ou melhor, renovado, né, se coloca de maneira muito acolhedora familiarmente. Porque muitas vezes essa mulher não tem nem com quem conversar e a menopausa pode ser uma ideia de um marcador de um fim, né? Que quando a gente fala sobre a menopausa, vem uma ideia de, bom, estou envelhecendo, eu vou morrer, a vida não faz mais sentido. Não sou mais reprodutiva, não, né? Tenho mais função reprodutiva, mas tenho tantas outras funções que construí durante toda a vida. E se a gente conseguisse falar com as nossas famílias sobre todo este processo, tudo que acontece por baixo da pele, né? Todas as coisas que a gente sente, como a gente sente, eu acho que nós falaríamos da menopausa de um outro lugar. Então é importante a tua colocação. Falemos sobre a menopausa, né? Mulheres importantes, empoderadas, hoje vêm falando sobre seus processos de menopausar. E não tem sido um problema. Porque, tô com calor. Faz parte do processo. Então, se a gente acolhe os processos também, socialmente, a gente tem mais qualidade. Você ressignifica, né, essa nova fase, que não tem que ser encarada como uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim, né? Se a gente está envelhecendo é porque muita coisa deu certo. Então, se a gente conseguir compreender a menopausa como mais um processo na vida e não o fim dela... mais uma fase que a gente vai passar. A gente vai viver muito melhor. Agora, doutor Júlio, você citou, né? Então,
nesse período os ovários, eles vão envelhecendo e começam a parar de produzir os hormônios, uma fase que você trouxe aí um outro nome, né? O climatério. Quanto tempo ele pode durar? Esse período aí pode durar em torno de 5 a 7 anos antes mesmo da ausência total de menstruação. É um período sintomático. Vamos supor, o organismo percebe esse esgotamento folicular e ele, na tentativa de permanecer com a normalidade, tenta recrutar esse estoque final aí de folículos, né? E aí isso é sintomático. Por quê? Não é laboratorialmente fácil de achar. Por exemplo, não tem um exame que a gente vai fazer que vá definir, olha, essa pessoa está vivenciando o climatério. Às vezes o exame hormonal vai parecer super normal e a pessoa vai referir, eu sinto calor, eu acordo às 3 da manhã, eu sinto secura vaginal, eu tenho uma questão ali, minha libido diminuiu, eu perdi a memória, tem uma série de coisas acontecendo, ganho de peso, eu não mudei em nada a minha rotina, continuo fazendo as mesmas questões de exercício e eu percebo uma gordura abdominal que não tinha antes. Isso tudo tem uma explicação. Difícil de perder, inclusive, né? Exatamente. O estradiol, ele está muito relacionado com essa questão que eu te falei do metabolismo energético das células. Quando a gente fala, por exemplo, de insônia, relacionado com a questão desse período de perimenopausa e menopausa, o neurônio ele tem uma questão de neurotransmissor e receptor. E o estradiol participa tanto na parte que é de recaptação de neurotransmissores, quanto aumentando o número de receptores nos neurônios. Então, assim, até para funcionamento ali desse impulso elétrico, para a pessoa ter memória, para o sono, para a manutenção do sono, é necessário a participação, ele auxilia nisso. Então, nessa transição, como você tem essa mudança, essa variação na quantidade hormonal, vai ser bem sintomático. Então, vai ter uma labilidade emocional, aquela coisa toda, tristeza, angústia, uma sensação de não pertencimento, então de menos-valia em relação a alguma coisa. E, às vezes, não tem nada demais acontecendo, é só uma sensação mesmo percebida por uma variação hormonal. É sobre esse ponto que eu queria tratar com a doutora Carla, porque essa instabilidade hormonal que a gente falou, né, também traz uma instabilidade emocional. E daí, como que a mulher pode lidar com isso sem se sentir culpada, né? Então, é porque como o corpo passa a se comportar de uma maneira diferente, a gente começa a sentir coisas que não sentia antes. E a gente nomeia isso como doença. E a partir daí vem toda uma ideia social e cultural de que é o fim. E todas as vezes que a gente pensa em algum fim do processo reprodutivo, e junta com a saída dos filhos para uma universidade, com a saída dos filhos de casa, junta uma série de situações sociais que justificam a emoção não tão boa, mas não são só questões hormonais. Então a gente tem uma sensação e a gente junta com todas as outras coisas que estão acontecendo. Às vezes o relacionamento é de longo prazo, às vezes a comunicação se perdeu. Então veja, todas as coisas acontecem no mesmo momento, né? A gente perde mais de uma função neste momento. Então a dor se dá não pela menopausa em si, mas sim pelo momento no qual ela acontece nas nossas vidas. Doutor Júlio, você falou que não tem um exame específico para detectar que a pessoa ali está naquela fase do climatério. Existe algum exame que detecte e diagnostique que ela está com a menopausa ou não? É mais pela questão do tempo? A menopausa é um marco, né? Igual a gente comentou. Então, após 12 meses sem menstruação, essa mulher, a gente considera que ela já esteja na menopausa. Então fica mais fácil, mas aí dá para a gente avaliar, porque aí laboratorialmente você tem alterações em alguns exames e aí que a gente consegue perceber. A transição que é mais difícil, como eu comentei, até mesmo a questão é a seguinte, a gente tem pacientes aí que vão começar a vivenciar o climatério por volta dos 40, 41 anos, algumas pacientes, e aí é muito difícil uma mulher se identificar tão jovem vivenciando isso. Você entende como que é complicado, e ela de fato vai tentar ali, olha, eu quero um exame para poder justificar o que eu estou sentindo. Porque não é possível, 40 anos é muito nova, né? Exato. Tem questão de menopausa precoce também, seria por volta dos 40?
antes dos 40. A gente Antes chama até ainda. de insuficiência ovariana precoce, que é uma condição aí que envolve algumas alterações que devem ser tratadas. Nesse caso aí, a gente até comenta que essa paciente, ela precisa da reposição hormonal, porque o prejuízo do ponto de vista de uma futura osteopenia, osteoporose, um risco aí de outras alterações cardiovasculares para essa paciente que teve essa insuficiência tão precoce, é importante a reposição para essa paciente. Vamos falar um pouco de sintomas, porque quando se fala de menopausa, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é essa onda de calor, né? Mas tem outros sintomas que a mulher pode sentir. Sim. A questão do calorão, do fogacho, a gente tem um termostato no hipotálamo que ele controla essa questão. E o estradiol, ele também participa controlando essa sensibilização aí desse local do termostato do hipotálamo. E aí a variação, a diminuição do estradiol no sangue favorece essas ondas de calor. A questão que talvez que a gente perceba mais comum é insônia perda do sono, assim, às 3 da manhã, geralmente essa mulher acorda, a perda de memória, que é aquele névoa mental, e, geralmente com termos que você costuma dizer, com palavras que a gente usa no dia a dia e que não vem, assim, eu preciso falar sobre aquele assunto e eu não consigo lembrar. E aí, o que assusta, né? A questão também que a gente fala sobre o ganho de peso, principalmente na região abdominal, o seguinte, o estradiol, ele favorece o acúmulo de gordura na região ósseo-muscular, né? Na região mais músculo-esquelética. E aí aquele quadril, aquela gordura mais localizada no glúteo. Só que nessa transição aí ocorre uma mudança, eu transloco essa gordura para a região visceral. Daí a questão do metabolismo diminuir. Mais lento, né? Exatamente, ficar um pouco mais lento, da questão do ganho de peso mais aparente na região abdominal e essa queixa relacionada aí com esse ganho de peso mesmo sem modificar a rotina. Alimentação, enfim. Exato. Uma pausa rápida na entrevista de hoje para te dar um recado importante. Muita gente acha que para emagrecer é só comer pouco e praticar muita atividade física. Alerta laranja. Você atrasa o seu emagrecimento e, pior ainda, prejudica a sua saúde. Emagrecer apenas com déficit calórico pode não ser eficiente ao longo do tempo, porque perder peso tem outras infinitas questões hormonais e lida com princípios de fome e saciedade. Por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer, seu cérebro entende que você está precisando de energia. É aí que ele armazena gordura. Manter o equilíbrio entre alimentação e exercícios é o caminho para o emagrecimento. Mas ficar sem comer também traz problemas graves. Além de desnutrição e alterações metabólicas, o Hospital do Coração reforça os riscos cardíacos trazidos pela queda da pressão sanguínea e da frequência respiratória. Por isso, não siga dietas de redes sociais e busque ajuda especializada sempre. Vale lembrar que saúde não é apenas emagrecimento, ela é muito mais ampla. E com quem está em volta, né? Com a família ali, com o marido, por exemplo, né? O fato dessa mulher acordar durante a noite vai atrapalhar o sono do companheiro, por exemplo. E aí ele também precisa entender que essa é uma fase que vai passar. Isso, e a gente muitas vezes vai discutir em terapia de casal se não vale a pena dormir em quartos separados até que este tempo de adaptação do organismo passe. Porque aí eu não atrapalho o companheiro, se eles tiverem essa possibilidade na casa, eu não atrapalho o sono dele, eu não atrapalho a minha adaptação ao meu novo sono e em algum momento tudo volta a acontecer como foi um dia, desde que não seja um marcador de alta ansiedade. E aí a gente vai ter alguns diagnósticos, inclusive psiquiátricos, feitos de maneira não tão efetiva quando a gente esquece que essa mulher está na menopausa e que aqueles sintomas de névoa, de esquecimento, de irritabilidade, nada tem a ver com um transtorno psiquiátrico e sim com uma adaptação hormonal para aquele momento. E aí a gente tem, as mulheres após a menopausa são mais deprimidas ou mais ansiosas. Não, elas estão num momento. Se a gente não cuidar deste momento,
aí sim a gente pode desenvolver esses comportamentos de ansiedade e depressão. Vamos falar um pouquinho então de tratamento, doutor Júlio. A reposição hormonal, né? É o caminho? Toda mulher pode usar hormônio? E tem mulheres que não querem, né, optar por esse método de tratamento. Na verdade, não. Existe a gente tem que avaliar sempre assim, o risco-benefício da reposição hormonal. É o que eu costumo dizer. Primeiro, a gente faz uma avaliação de risco para ver se essa mulher ela pode ou não fazer a reposição. Uma vez que ela tem a possibilidade de fazer, ela pode escolher em fazer ou não. Não é uma obrigação, né? E uma outra coisa que eu sempre comento com as pacientes é: até quando que vai essa reposição? Até a próxima consulta. A gente vai sempre avaliando um período curto aí de como que esse organismo se comportou com a reposição, com a terapia hormonal. Mas, assim, de maneira geral, uma mulher tendo a possibilidade de fazer e optando por fazer a terapia de reposição, a gente precisa respeitar algumas questões. Uma delas é a janela de oportunidade, que seria o tempo que eu preciso, mínimo, máximo, né, para poder pensar em iniciar uma terapia nessa mulher já vivenciando a menopausa, que é uma janela de 10 anos. Ou seja, se essa mulher, nesse primeiro momento, ela vai optar por não usar o hormônio, aí ela vai sentir todos os sintomas, né? Vai, claro, tratar com alimentação, atividade física, que a gente vai falar como opções, né, de um tratamento sem hormônios, mas ela vê que o sintoma não está passando. Ela fala: não, eu vou usar o hormônio agora, só que passou 10 anos. Vai ter a mesma funcionalidade? A questão, sim. O risco-benefício que talvez não. Aí a gente tem que avaliar o benefício de fazer uma reposição para uma mulher fora da janela. Aí a gente tem que discutir ponto a ponto. Então, por isso que é sempre muito importante assim, essa discussão com os pacientes desde o primeiro momento. Olha, você está entrando nesse período de menopausa e aí a gente tem uma janela a ser respeitada, porque o benefício é interessante até tanto tempo, nesses 10 anos. A partir disso, o risco que a gente vai enfrentar são esses os riscos e tudo mais. Para que ela tenha consciência de que, caso ela opte por fazer a questão da reposição, que tem um tempo interessante para isso. Tá. Não é que não vai funcionar, pode ser que os sintomas não diminuam quando se ela usasse no começo? Por exemplo, uma mulher, para a gente entender melhor, o risco cardiovascular dela que foi exposta a um período longo sem o estradiol. Lembrando que o estradiol ele favorece e protege a questão do risco cardiovascular dessa mulher. Então a gente considera que ela ficou exposta a um alto risco cardiovascular nesses 10 anos e aí entrar com um hormônio que tem uma função antioxidante, anti-inflamatória, poderia aumentar ainda mais esse risco de um infarto, AVC e tudo mais. Mas é uma série de outras questões que a gente discute com a paciente, mas pensando no risco-benefício mesmo, não necessariamente da função, porque funcionaria, assim, caso ela entrasse com a terapia depois. Porque a gente tem que entender também que a terapia hormonal, ela é diferente de um método contraceptivo. No caso de uma paciente que vai optar aí por fazer um método contraceptivo, você precisa usar uma dose alta para poder bloquear esse eixo, né, esse eixo hormonal. Já no caso da terapia hormonal, a gente oferece para o paciente uma dose bioidêntica, equivalente a que esse organismo iria produzir para a manutenção aí da função cardiovascular, da proteção óssea, da questão da proteção neuronal e tudo mais, que é diferente da questão da terapia mesmo contraceptiva, né? Doutora Carla, quando a gente fala de menopausa, né, a sexualidade também é um ponto importante, não falando propriamente de sexo, né, mas de autoestima, de identidade, de desejo também, né? Isso, a sexualidade está aqui com a gente enquanto a gente conversa. Né? A sexualidade está aí, está aqui enquanto eu falo, está com o Júlio, enfim. Agora, o que a gente vai entender é que tem toda uma estrutura de educação e social que diz para nós que mulheres mais velhas não são mulheres tão desejáveis ou bonitas. E a gente acredita. E a partir do momento que a gente acredita, a gente deixa de cuidar do cabelo, das unhas, da pele, da vida e inclusive do genital, né? Porque às vezes a gente tem pequenas doses hormonais também para usar topicamente que ajudam ao genital funcionar bem.
Porque nessa fase também existe a secura vaginal. Pode ser que exista uma secura vaginal, né? Então, se existir, existem formas de lidar topicamente. Agora, o que acontece é que muitas vezes, se esta mulher já não tem uma vida sexual legal antes da menopausa, na menopausa e no pós-menopausa, ela não vai querer mesmo. Né? Se a relação não é boa, se a relação com a parceria não é boa, na menopausa ela tem também a ideia de que é hora dela cuidar dela mesma. E aí a gente começa a discutir muitas vezes o divórcio na geração prateada. Porque ela associa com uma coisa ruim, né? Aquele momento. Viver com aquela pessoa por tanto tempo e neste momento de fragilidade, a pessoa continuar no mesmo padrão e ela entendeu que aquilo é ruim, ela também entendeu que ela tem que cuidar dela. E aí a gente pode também compreender os divórcios buscados por mulheres dentro do processo de menopausa. O estilo de vida nessa fase, a gente sempre fala, né, aqui no programa, o quanto a atividade física é importante, a alimentação. Nessa fase, doutor Júlio, é ainda mais. Sim. A gente tem que pensar o seguinte, você comentou sobre a questão do sono, sobre a questão da emocional, da labilidade emocional, da questão da ansiedade e tudo mais, e das modificações, das mudanças corporais. Então, imagina uma mulher que não dorme bem, acorda mais cansada, que tem uma rotina estressante, a questão mesmo do desejo, da libido que diminuída por uma variação hormonal, então até mesmo estrutural, de uma secura vaginal. E aí, ela começa a enfrentar outras mudanças ali no dia a dia que são impactantes ali na vida dela e tudo mais. Então, ter uma prática de exercício vai facilitar, vai melhorar a questão até mesmo no ganho de peso, vai reduzir isso, vai melhorar a questão do sono, uma proteção óssea, porque quando eu falo de osteoporose e osteopenia nessa mulher menopausada, é mandatório que ela faça exercício para manutenção também da massa da massa óssea. Existem até estudos que mostram, né, que nessa fase o aumento de mulheres que são diagnosticadas com esse tipo de doença óssea aumenta, né? Sim, porque o estradiol está relacionado com isso, ele participa também, favorecendo, mas nem tudo é só a reposição, eu preciso realmente mudar, ter um estilo de vida diferente. E aí até você comentou sobre mulheres que não podem fazer a reposição, que fica essa questão, e aí? Faço o quê, né? O que eu posso fazer de alternativa? Hoje a gente tem alternativas que são medicações não relacionadas com hormônio que podem ser utilizadas para aliviar os sintomas, mudanças realmente no estilo de vida, melhorar a prática de exercício, a alimentação, fazer um planejamento nesse sentido para evitar que realmente uma piora, ou então que esses sintomas aí se agravem. Que tipo de medicação? Hoje, a gente está aguardando a chegada no Brasil de uma medicação que ela tem uma ação aí nesse termostato, que seria para aliviar o fogacho, né, que é o fezonilitante. E aí a gente está esperando aí, que já estava sendo utilizado nos Estados Unidos há cerca de 2 anos, e aí ele vem com o nome de Veoza para ser utilizado, só que ainda a expectativa era de que chegasse nesse segundo semestre. A princípio, não sabemos se vem ainda nesse ano ou não, que já é um alívio em relação ao calorão absurdo. A gente tem hoje antidepressivos que tem uma ação também no sistema nervoso central, que vão auxiliar, que vão favorecer essa questão para essa pessoa e para aliviar esses sintomas que a gente fala sobre o fogacho, o calorão, né, que é tão incômodo. Tem algum exercício físico específico, fundamental ali, que é melhor? Musculação. A temida, né? Temida musculação. Quantos dias por semana? Semana toda. Na verdade, hoje a gente entende que 150 minutos era o indicado para ganho de massa, para melhorar esse perfil, só que hoje a gente entende que dobrou essa meta, né? Que são 300 minutos semanais. E aí, quando a gente fala também, a gente tem que pensar na fisioterapia pélvica, né? Porque essa mucosa, essa parede interna aí, vai sofrer alterações pela baixa do hormônio, essa secura, vai ter diminuição da elasticidade, vai ter encurtamento do canal vaginal. Então, ela vai precisar ter uma melhora nesse sentido. Aí tem os lasers, né? Que a gente pode usar. Tem ácido hialurônico hoje, que são géis que não tem hormônio, que favorece isso também. Então, assim, a gente tem como oferecer para essa mulher hoje... Qualidade de vida, né? Um conforto no momento, né?
os tratamentos com laser. Com laser, exatamente. Melhoram Eles também. funcionam muito bem localmente. Né? Para, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama ou que tem alguma restrição com o uso de hormônios, esses tratamentos que eu vou chamar de Não fisioterápicos, né, ou não hormonais, eles funcionam muito bem. Se a relação conjugal estiver boa, vai ajudar também nesta resposta para uma vida sexual mantida. Então, é muito importante que a gente saiba que existe todo um trabalho conjugado das questões psicológicas e das questões fisiológicas que quando a gente consegue trabalhar conjunto, tudo... né? Essa mulher tem qualidade de vida, assim. Então, assim, é importante fazer musculação, mas você gosta de dançar? Vai dançar. Sempre, né? mas assim, não Vamos precisa nem encontrar estar na menopausa. Você precisa fazer um exerccio que você goste, porque vai fazer a primeira vez, se não gosta, no dia seguinte já não vai fazer, né? Quer nadar? Vai nadar. Quer... sei lá, fazer aula de cerâmica, vai fazer aula de cerâmica. O que a gente precisa entender é o que nos dá prazer, encontrar algo que realmente nos dê prazer, para depois conseguir colocar 1 hora de musculação por dia, durante 7 dias na semana, para chegar nas milhares de horas. Então, veja, tem uma cobrança? Tem, mas vamos devagar. Vamos dançar, vamos nadar, vamos entender este corpo chamando, que a hora que a gente se der conta de que a musculação é importante para a qualidade de vida, ela sai do lugar de vilão e passa para o lugar de amiga, né? Sim. Mas aos poucos, construindo esse lugar, construindo essa possibilidade. Vai ser recompensador mesmo. Doutora Carla, que dica que você daria para quem está nos acompanhando, que está passando por esse momento, né? Está chegando próximo ou já está vivendo, né? Um momento ali cheio de mudanças. Que dica que você daria? Converse, fale, conte, explique o que você está sentindo, como você está sentindo. Busque ajuda médica, psicológica, busque qualidade de vida, porque a menopausa não é o fim, ela é mais um processo. E a gente estava conversando que a gente vive metade da vida no pós-menopausa. Sim, tem muita vida ainda. Tem muita coisa para acontecer. Então não abra a mão da sua própria vida. Busque um caminho, ele se apresenta e a gente consegue viver. É isso, com caminho, qualidade. doutor Júlio, também. Exato. Você falou uma coisa importante que eu falo com meus pacientes. O bom não pode ser inimigo do melhor. É o seguinte, o que eu consigo fazer? A gente vai considerar também que essa mulher, ela tem uma rotina, geralmente filhos, trabalho, então assim, a gente considera até mesmo a questão social, né, disso, que a régua nunca começa igual pensando na nossa sociedade, uma mulher que tem as obrigações que tem. Então assim, dentro as obrigações de casa às vezes são maiores ainda do que se fosse trabalho numa empresa, né? Exatamente. E aí como que essa mulher, dentro dessa realidade, consegue fazer uma política de redução de danos, né? Olha, de exercício, o que ela consegue fazer, uma caminhada. Então, dentro da possibilidade dela, ela encara isso e faça. Porque, assim, senão a gente fica criando possibilidades inatingíveis e aí a gente acaba não fazendo nada, porque realmente fica difícil alcançar algo nesse sentido, né? Aí ela vai se frustrar mais ainda. Exato. Vai ficar pior, né? Mas levantamento de 1 quilo de açúcar em cada mão, a gente consegue adaptar coisas até dentro de casa. Dentro da nossa casa, né? Verdade. Exatamente. É isso, a menopausa não é uma doença, é mais um ciclo da vida, uma realidade feminina que com informação, cuidado e acolhimento pode ser vivida com leveza, com saúde e também autoestima. Quero agradecer mais uma vez, doutora Carla, doutor Júlio, pela participação, por todas as informações e obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa. Você já sabe, né? Se tiver alguma sugestão de tema, dúvida também, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o canal Jovem Pan News na internet ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema importante para a sua saúde. Até lá. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla.